eu sou a Aimee. E eu sou a Lene. E é uma alegria imensa estarmos com você aqui na programação da Rádio Manchester. Preparamos cada canção com muito carinho para tocar o seu coração e elevar os seus pensamentos. Fique agora com a nossa música. Churururu, chuchuru, churururururu. Manchester! Churu, churururururu. Há um lugar que eu gostaria de te levar. Lá encontrará a paz que tanto procura. A este lugar qualquer pessoa pode chegar, pois ele está na consciência pura. Pura. Churururu, chuchuru, churururururu. Churururu, chuchuru, churururururu. Há um lugar que eu gostaria de te levar. Lá encontrará a paz que tanto procura. A este lugar qualquer pessoa pode chegar, pois ele está na consciência pura. Pura. Churururu, chuchuru, churururururu. Churururu, chuchuru, churururururu. Churururu, chuchuru, churururururu. Churururu, chuchuru, churururururu. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Manchester FM. Hoje é domingo, 21 de setembro. Agora são 7 horas e 16 minutos. Eu já começo agradecendo a você que está aí sintonizado em Anápolis, nas cidades vizinhas. Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes de Luz. Hoje, vamos falar de família, escola do coração. Como o lar é o primeiro templo onde aprendemos a amar, perdoar e crescer espiritualmente. Fique conosco nessas próximas horas de paz e inspiração. A família é o berço onde Deus nos coloca para aprendermos a amar de verdade. Às vezes, aquele que nos fere é justamente o espírito que mais precisa do nosso perdão. No lar, cada gesto de paciência é uma semente de luz plantada no solo do coração. Por isso temos a alegria de receber aqui nessa noite Alice, Eliane e Alexandre Augusto, que são trabalhadores do Movimento Espírita. Seja muito bem-vinda, Alice. Boa noite a todos, é uma grande alegria estar aqui com vocês para tratarmos desse tema que é tão importante para nós. Obrigado, Alice. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite a todos, uma satisfação estarmos juntos para falar de um tema tão especial e tão caro aos nossos corações. Olá, que bom te reencontrar, poder te ver, te olhar, estar contigo estar. Feliz, uma alegria sem fim, quero 1000 vidas assim, sempre te reencontrar, o amor é um elixir. E você, ouvinte, na sua opinião, o que é mais importante para manter a harmonia no lar? Mande a sua participação aqui pra gente no nosso WhatsApp 99206-3993. Vou repetir a pergunta: o que é mais importante para manter a harmonia no lar? Esse é o tema do nosso programa de hoje, então manda a sua participação aqui pra gente 99206-3993. Olá, que bom te reencontrar,
Então vamos começar o nosso bate-papo? Alice e Alexandre, como que podemos enxergar os desafios familiares como oportunidade de crescimento espiritual? Olha só, Diego, nós estivemos esse final de semana reunidos em um encontro que nós chamamos de Encontro Fraterno. E nesse encontro nós tratamos exatamente desse tema, da importância, né, da família, desses laços aí que nos unem. E aí nós vamos trazer um pouco dessa conversa. Enquanto espírito que vem para a Terra, nós viemos aqui como um instrumento de Deus, todos nós. E a família é esse lugar, não é, Alexandre? A gente tem que ter muito claro para todos nós que quando estamos inseridos num organismo familiar, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos amores e que nós somos todos responsáveis uns pelos outros, cada um na sua tarefa. Os pais na orientação, na criação dos filhos, os filhos também na harmonização deste lar, trazendo a alegria, trazendo todo o ensinamento, o aprendizado, aliás, que a gente vai colher no decorrer dessa vida, da existência, neste Instituto da Família. Então, como instrumentos de Deus, né, nós vamos receber no lar os filhos. E esses filhos, eles vêm enquanto seres criados por Deus, vêm para a Terra para a evolução. E o nosso compromisso é de tornar essas vidas, enquanto pais, essas vidas mais felizes, de ajudar esses seres a avançar na senda. E aí nós queremos trazer para você que está aqui nos acompanhando hoje 5 pilares que são fundamentais para a evolução do ser. Então, o primeiro pilar que nós destacamos seria o cuidado material, que seria aquele cuidado no sentido de garantir o alimento, garantir o agasalho, o teto, enfim, tudo aquilo que é necessário para que o ser tenha vida na Terra. O segundo é o amparo emocional. Então, todo ser na Terra, ele precisa de amparo emocional, do cuidado, da atenção. Esse vai ser o amparo emocional. A educação intelectual. Há que se colocar a criança na escola, né? A nossa legislação já garante isso. Mas do ponto de vista moral, da lei de Deus, isso é muito mais amplo e muito mais significativo. E um quarto ponto seria a educação moral. Essa seria a ação mais importante, que nós temos que ter muita atenção e que por vezes fica relegada, porque nós nos comprometemos ali com as questões materiais, com as questões até emocionais e educacionais, mas a moral por vezes fica um pouco esquecida e nós vamos tratar um pouco mais a fundo dela. E a educação espiritual, porque como nós fomos criados por Deus para uma eternidade, há que se cuidar desse ser, pensando que ele é um ser eterno, não é, Alexandre? Isso mesmo, Alice. E quando a gente fala desses 5 pilares, são as obrigações que os pais têm para com esses irmãos. Podemos dizer que os filhos são os nossos irmãos, pois todos somos filhos de Deus. Então é esse irmão que Deus nos concede por empréstimo, digamos assim, para que nós possamos aprender a amar mais, dedicar-nos os nossos dias, os nossos momentos, as nossas horas, para auxiliar. É dever nosso, como pai, como mãe, como o protetor, o tutor dessa criança, desse jovem, de levá-lo ele na senda do bem, ensinando os ensinamentos morais, espirituais e educacionais da melhor maneira possível. E esse ser que chega para nós como filho, ele é um filho de Deus. E o melhor roteiro que nós temos para conduzi-lo, a conduzir principalmente o aspecto moral dele, é o ensinamento de Jesus. Esse é o melhor roteiro que nós vamos ter para conduzi-lo. E nós, no movimento espírita, no programa espírita, nós vamos ter essa prática através das portas da evangelização. Porque é importante que a criança receba, desde muito pequena, e eu diria desde o ventre, que ela
ouça, que ela seja evangelizada, porque um ambiente saudável, equilibrado, no lar, onde ela frequenta, no nosso caso, frequentando o centro espírita e tendo a aula de evangelização, ela já vai nascer uma criança que vai ter um emocional mais equilibrado, um espiritual, porque nós temos ali um ser retomando na sua existência eterna, retornando para mais uma caminhada, para mais uma jornada. E desde pequenina, ela precisa ser conduzida. E o momento mais propício para que seja feito isso, não é, Alexandre? Você, como pai de menino pequeno, sabe disso. Quando que a gente melhor consegue educar? Você, pai, você, mãe que está nos ouvindo, é mais fácil educar, colocar novos ensinamentos na cabeça do nosso adolescente ou da nossa criança? É evidente que o adolescente precisa, mas a criança, né, Alexandre? A criança, na primeira fase, digamos, do nascimento até os 7 anos de idade, ela tem a maior possibilidade de absorção de ensinamentos. E isso de todos os tipos de ensinamento intelectual, de algum tipo de idioma, algum tipo de instrumento musical. E isso não seria diferente também para os ensinamentos espirituais e morais. Então, quanto mais cedo, como a minha amiga Alice falou, desde o ventre, nós pudermos ir evangelizando a criança, mais êxito temos a chance de ter mais êxito nessa educação moral e espiritual para essas crianças, para ter um lar harmonizado, para que essa criança saiba cumprir com os desafios que vai chegar na época da adolescência, na época da fase adulta. Então, desde criança, se a gente vai lembrando, né, da parábola do semeador, se a gente é o solo fértil, a gente tem que lançar essas sementes, que o solo vai ser fértil e vai render frutos sempre, a nossa tarefa de pais. A criança espera do pai, da mãe, daqueles que o cercam, por vezes os avós, os tios que estão ali em torno dessa criança. E é importante a gente lembrar que o primeiro lugar que essa criança vai encontrar, e o mais importante, é o lar. Então ela espera que o pai, que a mãe, que esse responsável familiar cuide do seu corpo, que acalente o seu coração, que desperte a sua mente. Ele precisa ser despertado, que desperte o caráter e que conduza a alma para Deus. É para isso que o ser vem à Terra. Esse é o objetivo principal. E aí essa criança passa a primeira etapa, onde nós precisamos ali ter o culto do Evangelho no lar, ter o hábito da oração, sim, em família. É fundamental que nós criemos esse ambiente para o nosso filho, além de conduzi-la, sim, para a evangelização, ter também no ambiente do lar o culto do Evangelho. E aí, Alexandre Augusto, ele chega na adolescência. E aí tem uns termos que se usa para definir que eu, sinceramente, não gosto nem um pouco quando a gente chama a criança, o adolescente, de outras coisas que não de adolescente, porque ele é um ser despertando para o adulto. E é tão importante nós olharmos amorosamente para essa etapa. E o Alexandre, que é pai de adolescente nesse momento, o Alexandre tem um privilégio, gente. Ele tem filho pequenino, antes dos 7, mas ele tem adolescente em casa também. A tarefa de ser pai, de ser mãe, meus amigos, é desafiadora para muitos, mas é uma tarefa muito doce que a gente pode se dedicar nessa vida. A principal tarefa que a gente tem é de conduzir essas almas para Deus. E na adolescência não é diferente. Nós falamos aqui há pouco que a primeira fase, a primeira infância, é o primeiro momento onde as crianças, o ser humano está mais permeável para os ensinamentos. Mas na adolescência continua a nossa tarefa. E na adolescência, como nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, na adolescência, esse espírito reencarnado, que Deus, por misericórdia, nos concede como filho, como filha, na época da adolescência, ele vai começar a recobrar algumas lembranças das vidas pregressas. Ele vai ter os ensinamentos que nós levamos para ele quando criança, por certo, mas também ele irá recobrar
algumas das suas tendências, algumas das suas dificuldades e dos seus benefícios, digamos assim, que ele tinha das vidas pregressas. Então, ele vai afirmar a sua própria identidade, ele vai começar a compreender que o pai e que a mãe também são humanos, que o pai e que a mãe também têm defeitos. Então, muitas vezes, na hora que o filho entra nessa fase adolescente, o pai e a mãe deixam de ser o super-herói. É verdade. Ele começa a questionar muitas vezes a situação que o pai faz, que a mãe faz. Então ele busca, talvez, no grupo que ele está inserido, novas lideranças. Talvez ele vai estar inserido num grupo de jovens, com os amigos da escola, com os amigos do centro espírita, com os amigos da igreja. E ali o pai e a mãe já não vai ser mais a referência. E aí ele busca, talvez, a referência naquele contexto que ele está inserido. Então, muito importante também nós levarmos os nossos filhos para locais que eles vão usufruir de pessoas, de ensinamentos que vão contribuir moralmente para ele. E também é a nossa tarefa de pai e de mãe. Colaborar também nessa época do adolescente. E aí nós precisamos lembrar sempre do convite de Jesus. O convite de Jesus é para que nós amemos o nosso próximo, né? Na passagem que Jesus fala de honrar pai e mãe, ele está falando ali de um compromisso de respeito. Mas esse respeito ele vai ser conquistado com atos, com gestos de amor de nós pais responsáveis para com esse jovem, a necessidade de ouvir, que é um desafio muito grande para nós. Nós vivemos um tempo em que nós nem sabemos porquê, mas vivemos muito acelerados. E por vezes nós não paramos para ouvir o que o nosso jovem está tentando falar, o nosso adolescente está dizendo, ele está verbalizando, seja quando ele bate uma porta, ele está verbalizando que ele precisa de atenção, que ele precisa de afeto, que ele precisa de compreensão e que ele precisa também de freio. Por vezes nós achamos que precisamos deixar o nosso jovem fazer o que ele quer para que ele se sinta feliz. E não é exatamente disso que ele precisa e não é isso que ele está pedindo quando ele chama a nossa atenção sendo rebelde em casa. Então vamos olhar com um olhar de amor para os nossos jovens com base no Evangelho de Jesus. E se precisarmos de ajuda, busquemos ajuda. Nossos centros espíritas estão aí para auxiliar. Temos o tratamento nos centros espíritas, no nosso caso, temos o tratamento espiritual. Se você é de uma outra religião que não é espírita, também eu tenho certeza que a sua religião vai oferecer o apoio e o amparo para você. Mas fica o convite para que você visite um centro espírita e venha ver o programa que nós temos para o jovem, né? Nós temos uma programação no sábado de manhã voltada totalmente com um olhar específico para esse jovem. Falando ainda da mocidade, do jovem, nós temos como pais e como mães respeitar a individualidade desse ser, que é um ser em formação, já está quase adulto. A Alice falou aqui, eu tenho um menino de 14 anos, mas o meu menino tem 1,80 m de altura, então já não é uma criancinha, mas ele tem os seus anseios, os seus sonhos, as suas vontades. Então eu não posso imprimir as minhas vontades sobrepondo as dele. Então, esse respeito à individualidade é fundamental quando você se coloca na tarefa de pai e de mãe. Lógico que, se você está notando que o seu filho está encaminhando para um caminho que vai ter consequências não muito agradáveis, você pode e deve sim instruí-lo da melhor maneira possível. Mas se tudo foi feito, se toda a educação foi passada e o espírito, esse novo ser, digamos assim, que temos que respeitar a individualidade, ainda busca a providência divina, irá fazer da melhor maneira possível para ele aprender. Isso mesmo, Alexandre. Pessoal, quero aqui aproveitar e chamar a sua participação. Você ouvinte que está em casa, no trabalho, participe com a gente, mande seu áudio, sua mensagem de texto aqui pra gente. A nossa pergunta de hoje é, na sua opinião, o que é mais importante para manter a harmonia no lar? Participe com a gente, que a gente vai para um rápido intervalo. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Alice e Alexandre, a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em 1 Minuto com o Roger Pires, o Luiz Miguel tá aqui, o Gerlon de Almeida. Daqui a pouquinho a gente volta. Manchester FM.
Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7 horas e 35 minutos. Já tá chegando aqui participação, o WhatsApp tá bombando, hein? Quero mandar um abraço aqui pra Marta, lá do bairro Jundiaí, que está aqui participando com a gente. A nossa pergunta foi, né? Para você, ouvinte, o que é mais importante para manter a harmonia no lar? A Marta, lá do bairro Jundiaí, respondeu: para mim, o mais importante é o diálogo. Quando a gente conversa, resolve as diferenças e evita guardar mágoas. Isso mesmo, Marta. Obrigado, viu? O seu João, lá do bairro Boa Vista, também está participando. A dona Zilda, lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Como é bom ver esse programa tão bem administrado. Dona Zilda, obrigado, viu, pela participação da senhora. Também para Lúcia, lá do Residencial Itatiaia. Temos que orar e vigiar e fazer o evangelho no lar sempre. Isso mesmo, Lúcia. Obrigado, viu? E chegou um áudio aqui da Luzia. Vamos ouvir a Luzia, lá da Vila Fabril. Olá, Luzia. Oi, gente. Boa noite. Saúde a todos com saúde e paz. O importante de manter a harmonia no lar, eu acredito que seja a compreensão. E também ambas as partes fazer renúncia, compreender, respeitar, sempre com diálogo. E, acima de tudo, lembrar que é um ser humano que a gente está lidando. Então, cada um tem a sua diferença, sua maneira de ser. Cabe nós respeitar o livre-arbítrio. Isso mesmo, Luzia. Obrigado, viu? Também mandando um abraço aqui para Rosa. Rosa, obrigado, viu, pela sua participação. E ela diz: acredito que para manter a harmonia no lar, temos que ter o respeito, além do amor. Obrigado, viu, Rosa, pela sua participação aqui com a gente. Não deixe que se apague o brilho dos seus olhos. Não deixe a tristeza te levar. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, assim é bem mais fácil caminhar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Vamos voltar aqui com a Alice e o Alexandre, né? Que possamos transformar nosso lar em um lugar de paz, onde cada palavra seja bálsamo, cada gesto seja compreensão e onde possamos exercitar a maior de todas as virtudes, né? O amor. Alice e Alexandre, como que a prática do evangelho no lar pode fortalecer a harmonia familiar? O Evangelho de Jesus é o roteiro perfeito que nós, encarnados no planeta Terra, temos a seguir. Pois Jesus foi o ser mais perfeito, o modelo perfeito que esteve aqui conosco. E tudo que ele passou, tudo que ele ensinou, deve ser seguido. E se nós tivermos compreensão e conseguirmos colocar os seus ensinamentos em prática, onde quer que estejamos, nós estaremos no caminho certo. E no lar não é diferente. No lar é o local onde estaremos reunidos com pessoas que já tivemos experiências em outras vidas e que temos a oportunidade, devido à misericórdia de Deus, para aprender a amar mais. Então, a utilização do Evangelho de Jesus nos nossos lares, sim, é a ferramenta ideal para termos uma convivência amorosa, harmoniosa. Podemos até ter dificuldades, porque sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, então vamos sim ter momentos de dificuldades, de desafios, mas teremos muito mais de amor, de compreensão, se nos dispusermos a seguir os ensinamentos que Jesus traz no seu Evangelho.
E a prática do Evangelho no lar, ela é absolutamente simples, porque depende de nós estabelecermos um momento para o Evangelho no nosso lar, que nós possamos escolher um dia da semana em que nós vamos nos sentar com a nossa família e vamos fazer uma leitura do Evangelho, vamos tecer comentários em torno do Evangelho, da leitura ali feita, vamos adequar essa leitura trazendo também o livro infantil, o livro juvenil, para que aquele jovem, aquela criança que está em nosso lar, receba a mensagem de uma forma que ele consiga compreender. E também é importante que nesse momento do Evangelho, por mais que o nosso lar tenha problemas, dificuldades, que esse momento não seja um momento de acusações para dizer para o outro que a lição é para ele, mas que seja um momento de reflexão e de oração familiar. E isso vai nos conduzindo cada vez mais a harmonizar o nosso lar. A nossa vida na Terra, ela é composta de desafios, ela é composta de 1000 problemas, de 1000 dificuldades, mas nós precisamos fazer esse esforço para manter esse ambiente que é a escola mais importante da nossa alma. Os espíritos nos dizem isso, né? A escola mais importante é o lar. Imagina, então, colocar ali dentro do nosso lar, além da nossa oração diária, um dia da semana, no mínimo um dia da semana, para reunirmos com a nossa família 15 minutos e refletirmos em torno do Evangelho de Jesus. Quando conseguimos implantar o Evangelho do lar, é uma vitória para todo o lar. O ambiente doméstico é modificado, o ambiente íntimo de cada um dos familiares que compartilham dessa presença de Jesus em nosso lar também se modifica. E nós vamos sentir na tratativa com outras pessoas, com outros ambientes, porque nós buscamos a nossa reforma íntima, nós buscamos nos melhorar a cada dia mais. Como a Alice falou, com muita sabedoria, com muita felicidade, não é um local de acusação, pois todos nós que convivemos no mesmo lar, nós sabemos as dificuldades que cada um dos irmãos tem, mas também sabemos todos os esforços e toda a felicidade, todo o benefício que cada um traz da sua maneira para a convivência, para a harmonia do lar. Então, ao invés de ficarmos muitas vezes apontando o dedo para o irmão, vamos sim elogiar, falar o quanto ele se esforça para tentar ser melhor, o quanto ele colabora para a harmonia do nosso lar, para a convivência de todos aqueles que convivem conosco em nossa casa. Alexandre, vamos aproveitar o espaço aqui para falar para os nossos ouvintes, né? Nós estamos ao vivo agora para a cidade toda de Anápolis e cidades vizinhas, agora são 7 horas e 43 minutos. E nesse fim de semana aconteceu o Encontro Fraterno Alta de Souza, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, né? E o tema do encontro é o tema do nosso programa de hoje, Família, Escola do Coração. Fala para os nossos ouvintes, né? Como que foi esse encontro, o que é abordado lá nesse encontro? O Encontro Fraterno Alta de Souza é uma realização do programa Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. É um movimento que já existe há quase 70 anos. E é um movimento, o Encontro Fraterno Alta de Souza, é um momento em que vamos compartilhar experiências com várias pessoas de várias casas espíritas para a formação de trabalhadores, para levar temas importantes para a convivência, para todos os lares, para todas as pessoas. Esse ano, na cidade de Anápolis, nós trouxemos o tema Família, Escola do Coração, pois sentimos a necessidade de levar para o coração, para o campo mental de cada um desses nossos irmãos, a importância da família. Talvez em nossa casa, em nosso lar, está tudo organizado, dentro das dificuldades normais, mas quando olhamos ao nosso redor, as pessoas que nos cercam, as famílias estão desarmonizadas, as crianças estão relegadas muitas vezes a telas, os jovens desamparados não têm acolhimento.
Então nós, como espíritas, nós como cristãos, temos que viver da melhor maneira possível e tentar exemplificar este evangelho que Jesus nos ensina. E no próximo ano, né, Alexandre, vai ter um novo encontro e o convite já está feito, né, para... Exatamente. É sempre no mês de setembro, né? Aproximadamente ali no segundo, terceiro final de semana. Nós ainda definiremos essa data, mas por certo, em setembro teremos novo encontro. E como Amor e Caridade carinhosamente já nos cedeu espaço, então acontecerá assim no Amor e Caridade e traremos um novo tema. Mas eu queria ressaltar um outro aspecto do encontro fraterno, porque ele tem atividades teóricas, momentos de estudo, mas ele tem atividades práticas, atividades de assistência. E um ponto muito importante para a família, para a evangelização da criança, do jovem, é que ele pratique o bem. É exemplificar, é colocar em prática a atividade. Então, hoje pela manhã, nós fomos até o posto de assistência Maria de Nazaré, que fica no Jardim São Paulo, e levamos as nossas crianças e os nossos jovens para fazer a prática de atividades de evangelização. Então, foi a criança, o jovem e o adulto. É a família toda. Todo ano o encontro leva a família toda a essa vivência. Nesse ano, a gente tratou do tema da família especificamente, mas na prática ele acontece todos os finais de semana esse movimento. E aí no evento a gente tem a oportunidade da troca de experiência. Então é um evento vivo, né, Alexandre? Que ele vai acontecendo e você vai vivendo ali as emoções de experimentar o auxílio ao próximo, que é o que Jesus espera de nós, amor ao próximo. E eu já quero fazer o convite para vocês retornarem aqui para fazer o convite da Concafras, né? Pro ano que vem, que é um evento bem legal. Será uma alegria, Diego, lembrando que no próximo ano, em 2026, será a 70ª Concafras. Vai ser a Concafras de número 70. Ela será realizada em só uma cidade esse ano, será na cidade de Cuiabá. A Concafras se realiza nos mesmos dias que realiza o feriado do Carnaval. Então todos nós estaremos reunidos em Cuiabá para essa festa de luz, que é um grande encontro onde trabalhadores espíritas de todo o Brasil, a gente pode se dizer que é o maior congresso de trabalhadores espíritas que realiza-se hoje no Brasil, onde a gente compartilha conhecimentos teóricos e práticos, como a Alice falou. É bem legal, vamos escutar um trechinho. As ovelhas perdidas, juntos na mesma canção, a luz em cada coração, vibremos, irmãos, sob o estandarte. Isso aí, pessoal. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro seu Gilmar, lá do INSEB, o Elcival, a Heloísa Issa, a Soninha, a dona Zilda, que está ouvindo a gente, o Dr. Marcos Paiva, o Laésio da LG Compressores, o Sudário da Carrocerias Ideal, o nosso coordenador do Conselho Espírita, Sebastião Felipe. Esses são os nossos apoiadores que apoiam o nosso programa Semente de Luz. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Lucas Gabriel, Luiz Miguel, Gerlon de Almeida, Bete Botosso, Evangelho em um Minuto. Já já a gente volta, não sai daí. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7h54. E como de praxe, todos os domingos, nós vamos ao vivo até uma casa espírita aqui em Anápolis, né? Hoje nós vamos até o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Quem está lá é o Luiz Gonzaga dos Santos, de Goiânia, fazendo uma exposição sobre a prevenção do suicídio. Vamos ouvir um trechinho. O suicídio ele pode ser prevenido. Então, como todas as doenças, não só físicas, como mentais, como espirituais, podem ser prevenidas.
Então, é um trabalho importante que nós precisamos desenvolver, né, também nas nossas casas espíritas, como na sociedade de uma forma geral, né? Mas temos que saber falar com respeito, com compreensão do assunto, né? E agir para prevenir. Então, essa é uma atitude que nós precisamos de tomar, né? De buscar falar disso, né? E falar, se preparar para isso é uma tarefa muito importante. Isso aí, eu quero agradecer aqui o nosso amigo Divino Celestino, que está lá na transmissão, né? E cedeu o sinal pra gente aqui, rodar um trechinho para você que está acompanhando a gente. Pessoal, acompanhando a nossa rodada de entrevistas e bate-papo, né? Das casas espíritas que apoiam o nosso programa, nós temos a alegria de receber aqui hoje, no nosso estúdio, o Gerlon de Almeida, que é um expositor, trabalhador da doutrina espírita e é lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Olá, Gerlon, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Diego. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer, Gerlon, te receber aqui mais uma vez. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero adiantar para o pessoal que está acompanhando, a partir de outubro, o Gerlon vai estar aqui com a gente mensalmente, né? Todos os primeiros domingos do mês, ele e a Leandra, para poder somar aqui o nosso time dos Sementes de Luz. Obrigado, viu, Gerlon, por topar aí o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e espero que os nossos ouvintes estejam aí atentos. Então, pessoal, o Gerlon está aqui hoje para poder falar para a gente um pouquinho lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Você que não conhece uma casa espírita, nunca frequentou, ele vai fazer o convite para a gente. Isso mesmo, nossa casa está aberta todos os dias da semana. Para quem não conhece exatamente o local, na Pedro Ludovico, indo do sentido centro para Goiânia, bem no momento em que a avenida duplica, do lado esquerdo está o Centro Espírita Francisco de Assis. Então, no domingo, né, às 17 horas, nós temos reunião pública com palestra, passe. E aí, na segunda e sexta-feiras, nós temos estudos doutrinários, que são para as pessoas que já são espíritas há mais um tempo, ou que querem se aprofundar no espiritismo, ou médiuns que queiram colocar em prática a mediunidade. Então, segunda e sexta-feira são os dias mais adequados, porque é o estudo doutrinário, é um estudo mais participativo, sequencial. E de terça a quinta-feira nós temos as reuniões públicas, né? Quem está conhecendo o Espiritismo agora, também às 19h30. Então, de segunda a sexta-feira, às 19h30. Sendo que segunda e sexta são estudos doutrinários. E de terça a quinta, reuniões públicas. E aí no sábado nós também temos uma reunião pública, mas aí é às 10 horas da manhã. Então, todos são convidados, são reuniões abertas. Se o nosso ouvinte pode escolher o dia que melhor se encaixa na sua rotina, e sejam muito bem-vindos. Isso aí, Gerlon. Se você quiser também acompanhar pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, né, as palestras, as exposições lá do Francisco de Assis são transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube, que é @lar.francisco de Assis. E lá você pode acompanhar, né, assistir as palestras. Não é isso mesmo, Gerlon? Isso mesmo. Então, reforçando o convite, reuniões públicas? Reuniões públicas de terça a quinta-feira, às 19h30, ou no domingo, às 17 horas. Isso aí. Quero mandar um abraço aqui para a Olívia, que é responsável pela reunião de quinta-feira, a dona Zilda, que está lá na sexta-feira, né, e também no domingo, e o Sebastião Felipe, também, que comanda o estudo de segunda-feira, de domingo, a partir das 17 horas. Essa galerinha aí que eu tenho, né, o prazer, né, de receber o Gerlon aqui e falar que é uma casa que eu frequentei por mais de 10 anos, né? E eu tenho o maior carinho pelo Francisco de Assis. Tem muitos irmãos lá. Gerlon, obrigado, viu, pela sua presença aqui, por fazer o convite aqui. Está representando a dona Zilda, que não pôde estar aqui presente hoje, né? Isso, exatamente. Eu que agradeço. Diego. Obrigado. Pessoal, agora chegou a hora do Evangelho em um minuto. O nosso querido irmão Roger Pires chega agora trazendo pra gente um minutinho do Evangelho. Olá, Roger, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, meus amigos, ouvindo Sementes de Luz. É uma alegria mais uma vez estar com vocês, e o tema de hoje é muito palpitante, né? Família, escola do coração.
Aliás, nós temos a família que precisamos, não aquela que gostaríamos, né? E a gente devia, inclusive, rever esse conceito, né? A gente tem a família que gostaria porque é a família que nos desafia, que nos melhora, que nos faz crescer. Então, a família é uma instituição divina e um laboratório onde os espíritos reencarnados aprendem a evoluir através do convívio, do amor, do perdão e do sacrifício, reparando erros do passado e preparando-se para o progresso moral e espiritual. Os laços familiares são mais fortes que a consanguinidade, unindo espíritos com afinidades espirituais para um aprendizado mútuo e a construção da harmonia, tanto no lar quanto na sociedade. Cada membro da família tem um papel a desempenhar, auxiliando e sendo auxiliado no processo de evolução, onde aqueles mais adiantados espiritualmente ajudam os outros. Uma ótima noite para você e aproveite o programa de hoje. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente, mais esse domingo. E agora, pessoal, chegou a hora de saber o que vem por aí no movimento espírita da nossa cidade. E quem chega com a agenda da semana é a nossa querida amiga Beth Botosso. Olá, Beth, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. É um prazer estar com vocês no programa Sementes de Luz, trazendo boas notícias. Nesta semana, nossa agenda está cheia de atividades. Confira nossos eventos. Na segunda-feira, dia 22, Jair do Espírito Santo fará uma palestra sobre fidelidade a Deus no Centro Espírita Allan Kardec. Na quarta-feira, dia 24, Maria Georgina fará uma palestra com tema livre no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 26, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Marcos Rezende fala sobre o tema Como o Espiritismo pode ajudar na prevenção contra o suicídio. No sábado, dia 27, a Virgínia Reis nos convida a refletir sobre fé raciocinada, luz que clareia caminhos, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. E também no sábado, dia 27, teremos o Cineminha SEAC, apresentando o filme Soul, às 16 horas no Centro Espírita Amor e Caridade. E ainda no sábado, das 14 às 17h30, o Conselho Espírita Regional estará realizando um seminário da família com o tema Convivência Familiar, com a doutora Marisley Brasileiro e o doutor Emílio Brasileiro. Será realizado no Centro Espírita Eurípides Barçanuffi, no auditório do ICEB. No domingo, dia 28, Saulo Costa nos convida a refletir sobre um tema livre no Lar Espírita Francisco de Assis. E ainda no domingo, dia 28, Lucas Leite de Amorim apresenta o tema Suicídio e Loucura no Centro Espírita Irmão Abrão. E também no domingo, dia 28, encerramos a semana com muita luz. Marcos Rezende falará sobre o tema Indulgência e Perdão no Centro Espírita Eurípides Barçanuffi. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente nesse domingo. Pessoal, agora aqui nós temos um monte de convite, né? Aproveitando aí a agenda da Beth, tem outros convites aqui e os nossos convidados já estão aqui para fazer esse convite. Vamos começar pelo Luiz Miguel. Luiz, qual é o convite que você tem pra gente? Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Manchester. Celebrando o mês de setembro, Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, queremos convidar a todos para realizar conosco, no Parque Piranga, no domingo, dia 28, um ato em defesa da vida, prevenção ao suicídio. Às 16h30, aguardamos vocês para que a gente possa levar a mensagem de Jesus aos corações aflitos e assim
querendo ajudar mais pessoas a se prevenirem do suicídio. Isso aí, pessoal. O Parque Ipiranga fica ali no bairro Jundiaí, né? Para você que não bairro Jundiaí. A concentração vai ser lá mesmo? Vai acontecer tudo lá, Luiz? Correto, nós faremos a concentração, organização, levando a mensagem às pessoas que estão no parque, andando, né, com a sua família. Então é a oportunidade de levar a mensagem espírita, mensagem de Jesus, a crianças, jovens e adultos. E qual casa que está realizando essa ação? A nossa Casa Espírita Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes. Ah, legal. Um abraço para a doutora Aimee, lá do Bittencourt. Um grande abraço para ela. O Lucas também está aqui, né, para fazer um convite para a gente. Boa noite, Diego. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Manchester e do nosso programa Sementes de Luz. É um prazer estar aqui novamente. Estou aqui para divulgar um evento que estamos organizando em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, mas é um evento para toda a cidade. Então, nesta nova edição do Cine SEAC, faremos o Cineminha SEAC, voltados para crianças e para os adolescentes. No sábado à tarde, às 16 horas, assistiremos o filme Soul, e é um desenho animado que fala sobre a vida após a morte. Então, a nossa intenção é ter um dia de muita alegria. Tragam as suas crianças, quem não tiver filhos, traga a sua criança interior. E mais uma questão interessante, ouvindo hoje o programa, a Alice, o Alexandre, né? Eu me emocionei muito porque eu fui uma dessas crianças que participei da evangelização da Casa Espírita, depois da mocidade, me tornei coordenador de mocidade ainda adolescente, tive a oportunidade de trabalhar na coordenação também da campanha de Fraternidade Alta de Souza, quando ainda realizamos no Centro Espírita Amor e Caridade. Então, todo esse movimento do Encontro Alta de Souza, para nós, do Amor e Caridade, é algo muito bom de se vivenciar novamente. Para quem não conheceu ainda, acho que temos uma nova experiência, oportunidade o ano que vem, e agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgação. Sábado que vem, viu? Às 16 horas, lá na Amor e Caridade. É bom a gente lembrar, há um tempo atrás, uns anos atrás, quando a gente ia nas caravanas para Concafras, né? Para Concafras, a gente sempre marcava de encontrar lá no Amor e Caridade, né? O ônibus parava lá, juntava aquela turma de gente para ir, para viajar aí o Brasil todo. Então, o Amor e Caridade sempre foi muito envolvido nas atividades da Alta de Souza, né? Nas campanhas. Sim. Como uma casa central, a gente acaba acolhendo todos. Então, nossa intenção é que consigamos voltar a praticar a campanha Alta de Souza na nossa casa. Infelizmente, paralisamos, né, durante a época da pandemia, mas a nossa intenção é que consigamos retornar. E no decorrer desse mês, todos os domingos a gente vem divulgando o encontro Alta de Souza aqui. E sempre os participantes que estão aí, né, eu sempre falava, você conhece, você já foi? Todos que a gente divulgou, um deles já falou, não, eu já fui, já participei. Inclusive no domingo passado foi o Gúbio, né? Não, participei, a mocidade lá do Amor e Caridade, eu participava, já fiz campanha Alta de Souza. Então, assim, essa turma da nossa idade, naquela época, todo mundo participou, né? Todo mundo, era um movimento muito forte, ainda é aqui na cidade, né? Sim, pelo Amor e Caridade tivemos a oportunidade de ter a formação de muitos trabalhadores. Então, muitas casas espíritas novas hoje da cidade têm trabalhadores que se formaram lá no Amor e Caridade. Exatamente, e também, pessoal, a gente está produzindo um documentário para falar do Espiritismo em Anápolis, né? O Lucas está até ajudando a gente, e a gente vai falar do movimento Alta de Souza na cidade, né? A gente gravou com a doutora Aimee, ela contando toda essa história lá no Bittencourt Sampaio. E logo a gente vai trazer o pessoal do documentário aqui para poder divulgar a data de estreia, né? E para quem não conhece, conhecer um pouco mais profundo desse movimento, que é tão importante. Obrigado, Lucas, pelo convite. Eu que agradeço. Agora, o Gerlon está aqui para poder reforçar também um outro convite para a gente. Olá, Gerlon. Oi, Diego. Nós gostaríamos de informar aos ouvintes que o Seminário da Família, com o tema Convivência Familiar, que a Beth já chegou até a divulgar, que vai ser no dia 27 de setembro, das 14 às 17h30 horas, com os doutores Emídio e Marisley, ele contará com evangelização infantil no local. Então, se a família tem crianças de 4 a 12, 13 anos, pode levar que haverá o atendimento desse público em especial. E já aproveito também para dizer que no Centro Espírita Francisco de Assis, nos domingos e nas quintas-feiras também temos atividade de evangelização infantil. Então os pais podem assistir palestra, tomar passe e as crianças participam da evangelização infantil. Isso aí, Gerlon. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Pessoal, chegou mais algumas participações aqui, vou ler rapidinho. A gente, na pergunta de hoje, era, na sua opinião, o que é mais importante para manter a harmonia no lar? A Rosângela, lá do bairro Vivian Park. Eu acho que o mais importante é ter paciência e nem sempre todo mundo está no mesmo ritmo. A paciência ajuda a evitar brigas. Isso mesmo, Rosângela. O Fernando, do bairro Maracanã. A Camila, do bairro Ana Caroline. E a Dona Lúcia, do bairro Calistolândia. Eu agradeço aqui a participação de vocês, viu? Muito bom ter vocês ouvindo e participando aqui com a gente no nosso programa aqui todos os domingos. Então, partindo aqui para o encerramento, hoje nós refletimos, queremos refletir juntos sobre um presente divino que Deus nos concedeu, a família. Essa escola bendita do coração. Em Provérbios, lemos: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A família é o primeiro templo onde aprendemos sobre o amor, o perdão e a paciência. É ali que experimentamos nossas primeiras lições de renúncia e de acolhimento. Nem sempre é fácil. Muitas vezes surgem desafios, desentendimentos, lágrimas, mas é justamente nesses momentos que o lar cumpre a sua missão de ser a grande oficina do Espírito. Jesus nos convida em João: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E onde melhor podemos praticar esse amor incondicional, senão em nossa casa, entre aqueles que a providência divina nos confiou? Família é a oportunidade de crescimento espiritual, é o cadinho onde lapidamos nossas arestas e transformamos mágoas em aprendizado. Quando perdoamos, quando escutamos com paciência, quando estendemos a mão para aquele que tropeçou, estamos fazendo do lar uma verdadeira escola de almas. Querido ouvinte, se hoje a sua família atravessa um momento difícil, lembre-se, cada situação é um convite de Deus para o amor. Ore, converse, esteja presente, transforme o seu lar em um pequeno altar de paz. Que possamos sair daqui com o coração mais disposto a amar, perdoar e recomeçar, fazendo da nossa família essa escola do coração, onde todos aprendem juntos a caminhar para Deus. Agora são 8h12, o tempo voou, e com o coração cheio de gratidão nós despedimos aqui dos nossos irmãos, Alice e Alexandre. Muito obrigado pela presença, foi um prazer enorme receber vocês aqui hoje, no nosso programa. A alegria foi toda nossa de estarmos aqui falando desse tema tão significativo, tão importante para nós. E queremos reforçar, se você precisar de ajuda com a sua família, com seu filho, com seu jovem, enfim, com seu adolescente, não estou dando conta, busca ajuda. Então, procure um centro espírita perto de você, Nos ajudemos mutuamente nessa tarefa. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Fiquem todos com a paz de Cristo. Obrigado. Então, agradecer também a presença aqui do Gerlon. Hoje nosso estúdio está cheio. O Gerlon, o Lucas, o Luiz, a Gislane está aqui com a gente. Pessoal, no próximo domingo, nós vamos ter a presença aqui do Luiz André e a Leia, aqui no nosso programa. Então vai ter muita música, muito bate-papo. Não percam, no próximo domingo, às 7h. E antes de encerrar, quero agradecer aqui de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do nosso programa, Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. O programa de luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo às 7h, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no nosso Instagram, @espírita.anápolis, e até domingo que vem, hein? Você busca
busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo. Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis. Um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, quadra 40, lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. No meu rádio, só dá Manchester. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.